terceiro maior artilheiro da história do clube, um dos maiores ídolos do Fluminense, ainda deixa muita saudade com a torcida. Frederico Chaves Guedes, ele vai te pegar. Nessa sequência de anos dourados do Fluminense, 2013 foi o pior deles. O tricolor acabou o Campeonato Brasileiro rebaixado na tabela e só foi se livrar com um erro de gestão de Portuguesa e Flamengo após o fim do campeonato. Teve Fred afastado dos gramados pelo Fluminense durante muito tempo. Um ano que marcou um segundo semestre tenebroso para o clube e que Fred ficou afastado por lesões e por um gancho enorme de vários jogos e que deixou o atacante fora dos gramados pelo Fluminense. Porém, para Fred não foi um ano tão ruim assim. Pelo Fluminense, sim, marcou apenas 8 gols. De longe o pior ano quando se fala em bola dentro do gol com a camisa do Fluminense. Porém, Fred se consolidou seu espaço na seleção brasileira quando foi artilheiro ao lado de Fernando Torres com 7 gols na Copa das Confederações aqui no Brasil, marcando 2 gols na final contra a própria Espanha de Torres, sagrando os melhores jogadores daquela campanha, deixando uma carimbada para a Copa do Mundo de 2014. Fred, como disse, ficou muito tempo fora dos gramados, tendo que ser substituído muitas vezes por Samuel, jovem atacante que havia subido da base. O Fluminense, que foi ao último jogo do Campeonato Brasileiro, precisando vencer e com uma combinação de resultados, até conseguiu ganhar o Bahia, só que foi rebaixado e teve Fred assistindo do camarote, a maior decepção dele no clube. Chorou, não escondeu a tristeza de alguém que ama e sente o Fluminense como a gente. Estádio da Fonte Nova, com o rebaixamento do Fluminense, ele foi o maior jogador da temporada passada, ele, o Diego Cavalieri, né? Foi o artilheiro do campeonato, conquistando o título para o Fluminense. 2014 foi um dos maiores anos da carreira de Fred, um dos mais conturbados também. O jogador que começou um ano com expectativa de ir para a Copa do Mundo aqui no Brasil, foi convocado e era titular da seleção que tinha Jô como reserva. Fred não fez uma boa Copa do Mundo, ficou taxado de muitas vezes como cone, como um jogador inútil, indiferente, que não somava a equipe do Brasil e que era menos um em campo. Fez apenas um gol em toda a competição e trouxe revolta dos brasileiros, principalmente após o 7-1 aplicado pela Alemanha no Mineirão. Porém, mal sabiam as pessoas que aquele momento ali traria um dos maiores laços de amor entre Fluminense, a torcida e Fred. Quando Fred volta da Copa do Mundo, completamente em baixa, sendo criticado de todos os lados, pela torcida brasileira por em geral e pela imprensa, Fred volta de cabeça baixa e é acolhido pela torcida do Fluminense. Na hora que eu tava mais arrebentado, que todo mundo para baixo, todo mundo dando minha carreira como encerrado, os caras me deram a mão e me reergueram. Então, se eu tenho um carinho pelo Fluminense, que não vai sair nunca. O time faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, quase chega a uma Libertadores e Fred termina o ano como artilheiro de novo da competição nacional, provando o seu valor e provando toda a sua qualidade. Seria o último ano da Unimed no Fluminense e uma limpa seria feita no elenco, mas Fred continuaria nele para os anos seguintes. 2015 foi um ano que não teve conquista para o Fluminense. Foi um ano conturbado, apesar das boas campanhas em Campeonato Brasileiro. Um ano marcado pelas brigas extracampo, pelo fator Unimed não estar mais no Fluminense. O ano que marcou o Fred com o meme do Carioca tem que acabar e de seguidas brigas com a Federação Carioca, teve o Fluminense título brasileiro da Copa do Brasil ou até mesmo do Carioca. A Unimed, que havia acabado de sair do Fluminense, teria deixado um rombo financeiro no clube, que faria apenas esforços para deixar Conca, Fred e Gun. Conca optou por voltar para a China. Gun continuou na equipe e Fred, mesmo com proposta até do exterior, continuou no Fluminense naquele ano. No final de 2014, uma famosa entrevista após a vitória de 5-2 sobre o Corinthians, dizia a todos: será que vão ter paciência com o Fluminense? Parecia que Fred já previu o que ia acontecer nos últimos anos. Fred sempre teve muito conhecimento dentro do Fluminense e sabia que momentos ruins estariam por vir, mas ele passaria ao lado do clube independente de qualquer situação. Era uma forma de agradecer e continuar tendo um amor tocado pelo Fluminense após a volta da Copa do Mundo e o jeito que foi acolhido pela torcida do Fluminense. Era uma forma de agradecer e retribuir o carinho da torcida do Fluminense com sua volta da Copa do Mundo e esquentar cada vez mais o amor e a conexão que tinha com o clube. 2015 foi muito marcado por conquistas individuais de Fred. Se tornou, na época, o maior artilheiro do Brasileirão dos pontos corridos e também foi eleito pela Pluriconsultoria como um dos 10 jogadores favoritos da torcida brasileira no geral pelo terceiro ano consecutivo. Em 2016, o último ano de Fred no Fluminense, um ano conturbado, o último ano da gestão de Peter Simpson, o presidente que claramente arrumou alguma intriga com os jogadores, isso é exposto por ele até hoje. Novamente, na entrevista aqui com o Benja, Fred disse que não queria ter saído do Fluminense, o tiraram do Fluminense.
Na época, o jogador teve uma forte discussão no vestiário com o técnico Levir Coupe, após uma cobrança ríspida em cima de Gustavo Scarpa, um jovem, né? Após toda essa confusão, Fred chegou a declarar que não jogaria mais com o treinador, mas isso logo foi resolvido com uma reunião entre diretoria, o técnico e o atacante. Passou-se um tempo ainda com o Levir dentro do comando do Fluminense. Fred foi desligado do clube por brigas com a diretoria. Falsas palavras do presidente Peter, expostas para ele também na mesma entrevista da Fox Sports com Benjamin Bach, trouxeram à tona de que Fred nunca deveria ter saído do Fluminense e que saiu por opção da diretoria, por opção de não se sentir mais confortável com quem trabalhava. O clima tinha desgastado, a torcida da época ficou muito revoltada, chateada, já que Fred não fazia uma temporada brilhante até então e ficou dividida entre o ídolo e a postura do mesmo. Fred terminou 2016 até ir para o Atlético Mineiro com 11 gols no Fluminense. Hoje, Fred, mesmo no Cruzeiro, já até tendo saído do Atlético Mineiro, não esconde o carinho pelo Fluminense nem a sua vontade de voltar, seja para jogar ou para ocupar um cargo na diretoria. A nova direção pretende trazer Fred de volta ao Fluminense em 2020. Será que vai conseguir? Eu espero que sim. Um jogador que faz o Fluminense e que sente-o como nós. Um ídolo que ama tanto e se sente tão bem ao falar de Fluminense, que mesmo com a camisa do Cruzeiro, na Toca da Raposa, defendendo o Azul Celeste, vai dar uma entrevista em que 90% do tempo se fala de Fluminense. Abertamente, diz que ama, diz que torce, diz que acompanha e que quer voltar. É disso que a gente quer, é disso que a gente precisa e é Fred que a gente quer de volta. Fred, estamos te esperando de braços sempre muito abertos. No aeroporto, no CT, no campo ou na sala de troféus, eternizado para sempre a nossa história. Volta, Dom! E galera, essa foi o final da parte 2 do Guerreiros Tricolores, edição Fred. Esse cara merecia esse vídeo há muito tempo e não teria como fazer em uma parte só, senão o vídeo ia ficar enorme. Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa parte 2 também, dá um like no vídeo, comenta novamente o que você achou do vídeo, o que você acha de Fred, o que você acha de Fred no Fluminense, será que ele volta em 2020 mesmo? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, compartilha o vídeo, ajuda muito. Vou ficando por aqui, até a próxima aí, saudações tricolores.